pouquinho aqui, um pouquinho não, né, dar uma visão completa aqui do evento da Campus Party, para quem ainda não conhece. Nessa reunião comigo aqui, tem algumas pessoas aqui da campus, do time mesmo, né, que roda toda a operação, e inclusive o time de produção, que lidera muito essa parte desse projeto aqui que a gente vai apresentar. Então, é uma apresentação que vai ficar disponível para vocês posteriormente, caso vocês tenham alguma dúvida, e a gente vai focar basicamente aqui em toda a parte de operação que se refere, né, a 80% aí do que está no nosso edital que vocês estão participando, tá? Lembrando que essa reunião é focada para a gente apresentar de fato o que é a Campus Party, e toda e qualquer dúvida que a gente tiver, né, que vocês tiverem sobre o edital, sobre precificação, sobre algum item, algum anexo, essas dúvidas têm que ser tiradas pelo e-mail que consta lá no site do edital. Bom, então eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação, time de produção à vontade para interferir em qualquer momento que for necessário aí para complementar com qualquer informação, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela então, vamos lá. Começamos aqui o compartilhamento, está aparecendo para vocês? Aparece para vocês, gente? Aparece sim. Ok. Aparece. Então, vamos lá. Apareceu. Então, aqui na Campus Party 2025, a gente está falando que esse edital se refere para as edições descritas lá para esse ano de 2025, e aqui a gente começa a contar um pouco aqui, né, somos o maior festival de tecnologia, empreendedorismo, ciência e disruptividade do mundo. A gente também é muito focado e muito alinhado, né, com os objetivos da ODS, que constam aqui neste arquivo aqui, educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico, ODS de indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdade, cidades e comunidades sustentáveis e parcerias para a realização dos objetivos. O intuito da Campus Party é abrir porta para um futuro digital inclusivo, né, uma inclusão social que está muito no DNA da Campus Party, à medida que a gente vai rodando os eventos, esse é um dos focos aqui do nosso evento da Campus. A gente transforma a vida através das oportunidades, isso aqui é um programa que a gente tem, né, de inclusão, que chama Include, que é uma área que a gente tem para dentro da Campus Party, e ela não acontece só na Campus Party, ela roda também, né, em outras situações, em várias cidades, que são os laboratórios que são criados para fazer a inclusão de crianças, né, com baixo poder aquisitivo, enfim. A gente fomenta muito a produção de pesquisa científica, né, a gente tem uma revista científica, inclusive, que é publicada aí todo mês, e de lá, depois a gente vai ver mais para frente, a gente seleciona alguns projetos para fazer a exposição dentro da Campus Party, e o objetivo sempre da Campus é a gente deixar um legado, né, então, em toda edição que a gente roda, que a gente faz, a gente deixa um legado e um impacto social muito grande nas cidades por onde a Campus Party passa. A gente tem alguns diferenciais disruptivos, né, que é uma inovação aberta, através dos hackathons, palestras e workshops. A gente tem recrutamento e seleção, que são as empresas que encontram os talentos promissores diretamente da Campus Party. A gente trabalha muito com pesquisa e desenvolvimento, discussão e colaboração que impulsionam o avanço tecnológico. A gente interage muito com as gerações, que é as conexões diferentes entre as diferentes faixas etárias, enriquecendo as perspectivas, e o engajamento ESG, né, que é o foco na inclusão social. A gente integra uma jornada global aqui, então aqui um pouquinho do que é a Campus Party ao longo estamos indo agora, né, para 17 anos, né, são mais de 70 edições em 31 países, com 1 milhão de campuseiros. No Brasil é mais forte, né, do que nos outros lugares, então a gente já teve em 3 estados, mais de 50 edições, e uma média de público aí passante pelos eventos de 114 mil pessoas. Então aqui a gente está falando um pouquinho do que estava previsto, né, do que rodamos ano passado, e as 2 maiores edições, a maior edição da Campus Party, ela acontece em São Paulo. É um sucesso, né, refletido no volume anual de mídias, então isso aqui conta um pouquinho da repercussão de quando a gente está em evento depois, toda a parte de social, de impacto que a gente gera aí nas mídias sociais, quando o evento está acontecendo.
E aqui fala que juntos criamos um evento imersivo, provocativo e criativo, né? Aqui a gente já entra no detalhe aqui da Campus Party, do evento, né, de como é que ele se comporta aí. Obviamente que aqui é uma planta ilustrativa, a gente faz a implantação de cada espaço, e não quer dizer que é nesse formato, é muito para ilustrar como é que são as divisões das áreas da Campus Party, né? Então, nós somos divididos em 3 áreas, né? Então, a gente tem a parte da Open, que é a área gratuita do evento, que foca muito nas crianças, né, tipo, para participarem. A gente tem muita parceria com as escolas públicas, então, por ser um evento gratuito, a gente leva aí 5.000 crianças por edição para visitar a Campus Party e participar de todas as atividades que tem na área Open da Campus. Depois a gente tem a Arena, que é a área paga do evento, né, com acesso a conteúdos de palestra, workshops, as bancadas de conexão e diversas outras áreas que a gente tem lá. E depois a gente tem a área do camping, que eu acho que é uma característica muito forte aqui do evento, que as pessoas, né, que vão para o evento da Campus Party, parte delas ficam acampadas, e dependendo da edição, a gente tem ali uma quantidade de pessoas que ficam, né, entre 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas ficam acampadas nos eventos da Campus Party, dependendo da cidade de onde a gente está executando o evento. Aqui a gente fala um pouquinho da premissa, né, de execução do evento, com um pouquinho de datas, independente de onde ela se realiza, né, qual praça for, a gente sempre tem esses períodos aqui de montagem, que deve ocorrer entre 6 a 7 dias. A execução é sempre de 5 dias, na maioria das vezes o evento acontece durante 5 dias, a gente está falando de quarta a domingo, geralmente, e período de desmontagem de 1 a 2 dias. O local do evento, né, que a gente vem executando nos últimos anos, sempre em arena, em estádios, né, a exemplo de Brasília, no Mané Garrincha, quando a gente vai para Recife, Arena Pernambuco, quando a gente está em Manaus, a gente fala de um pavilhão, quando a gente está em Goiás, a gente vai para o estacionamento do shopping. Então, caracteristicamente, são nesses lugares que a Campus Party acontece. Um público médico estimado por edição 40.000 pessoas, no mínimo, que passam por ali ao longo dos 5 dias de evento, tá? Importante falar que todas as fotos desse documento são reais, de outras edições do evento, e servem como referência para futuros projetos. Então, a gente vai abrir aqui um pouquinho das fotos, né, por espaço que a gente tem dividido aí pelas áreas do evento. A gente está falando da área Open, então, como eu comentei lá em cima, que é a área onde a gente recebe, é gratuita, e onde a gente recebe muitas crianças aqui que participam, famílias, enfim, que participam dessa parte do projeto. Então, a Open é um espaço inclusivo, gratuito, que acolhe pessoas de todas as idades, desde crianças até avós, oferecendo atividades lúdicas ligadas à tecnologia. É o ponto de partida para a formação dos campuseiros do futuro, onde a curiosidade se transforma em paixão, proporcionando a oportunidade de aprendizado e colaboração para todas as gerações, moldando mentes criativas e inspirando a inovação. Então, quando a gente chega na Open, né, o primeiro contato ali que a gente tem com a Campus Party, como na maioria dos eventos, é uma área de credenciamento, né? Diferente da Arena, que é o pessoal que tem o ingresso ali, o público da Open, ele passa na Campus Party somente para uma entrega de documentação ali das crianças, né? Quando a gente fala do público da Arena, sim, é o checkpoint para ele mostrar o ingresso dele, receber a credencial dele e adentrar para o evento, tá? Assim como o público da Arena, o público está acampado também. Então, no credenciamento, a gente tem uma mão de obra que fica ali, né, trabalhando no evento, recebendo os campuseiros, fazendo toda a parte de credenciamento. Então, essa é uma estrutura que a gente monta na entrada do evento. Então, aqui também, né, já fica todo o material que a gente usa ali para fazer o credenciamento, as credenciais, cordão de credencial, pulseira, tudo entregue aqui neste momento, né, na primeira fase, aí no primeiro contato com o evento. Então, aqui um pouquinho de como geralmente a gente monta essas estruturas, né, a operação, a gente faz a nomenclatura ali de acordo com o nosso mapa de credenciais que a gente tem no evento, para ter uma operação controlada ali de acessos. Então, aqui, né, a gradil que a gente usa, pirulito de identificação também. Depois a gente tem
O backdrop eu fui, que é uma área instagramável do evento, né? A gente expõe ali todas as marcas parceiras ali do evento, e geralmente as pessoas gostam muito de fazer foto ali nesse espaço. Aqui também ilustra alguns modelos que a gente tem de backdrop. Aqui a área da Campus Future, que eu comentei lá em cima, que está completamente ligada ao projeto da revista científica, né? Então, depois a gente faz uma curadoria dos projetos recebidos, e eles vêm expor aqui nessas estruturas que a gente monta, né? Aqui ilustrado com a cenografia que a gente fez na última edição, na edição de Recife, se eu não me engano, é aqui. Enfim. Estande do governo, né? A gente sempre faz uma entrega aí para o principal cliente, digamos assim, parceiro da Campus Party, então a gente tem essa entrega prevista aí com eles no plano de trabalho. A gente recebe o briefing, todas as estruturas que tem que ter internamente, o que vai acontecer, as ativações que vão acontecer. Então, aqui um pouco dos estandes que já foram feitos. A parte interna, né? Tem uma parte de técnica envolvida. Aqui eram umas mesas que tinham alguns jogos lúdicos e educativos, que a molecada podia brincar aqui. Letra caixa do evento, característico da Campus também, né, contando em qual edição a gente está, que é outra área instagramável do evento, que a galera gosta bastante de fazer foto também. Alguns modelos aqui. A Sala do Futuro, a gente tem basicamente palestras o dia inteiro acontecendo nesse espaço aqui para um público selecionado que tem acesso a esse espaço, com mentorias. Então, acontece ao longo dos dias aí da Open também, uma sala fechada, basicamente para 50 pessoas, enfim. Um pouquinho da nossa estrutura interna que a gente monta, né? Então, tem uma parte técnica envolvida, cenografia, mobiliário. Aqui mais uma foto, dando um contexto aqui, né? As bancadas ali, para a galera poder trabalhar, acessar o conteúdo, fazer gravação, enfim. Depois a gente tem a Campus Kids, né, que a gente conta um pouquinho o que é, mas basicamente a gente faz diversas oficinas nesse espaço aqui, onde as crianças podem aprender a construir o primeiro robô, mexer em uma impressora 3D, ver o funcionamento de uma máquina laser. E aqui como a gente monta a estrutura desse espaço, né? A cenografia, a parte de unifila, totem ali na frente de identificação, com o cronograma dos workshops que vão acontecer aqui. Aqui tem as impressoras a laser, que ficam ali o dia inteiro, moldando objetos e imprimindo. Aqui mais uma vista desse espaço, né? A gente tem uma parte de sonorização aqui dentro também, porque acontecem workshops ao longo dos dias. A gente tem o workshop login, aqui um pouquinho do formato, né, da estrutura desse workshop. Geralmente aqui a gente trabalha com uma projeção, dependendo do lugar que a gente está, em função de luminosidade. Aqui é muito, né, a técnica, depois a gente detalha, dependendo da praça que a gente está, de como é que vai ser entregue esse espaço, uma caixinha de som. Aí a gente tem sempre as bancadas, né, que tem muita parte de todas as bancadas que a gente tem no evento, né? Tem elétrica envolvido, toda a parte de internet, de cabeamento. Aqui a estrutura, né? Sempre nomeando os espaços aí por fora, para a pessoa se localizar bem onde ela tem que chegar no evento. Aqui é um espaço que a gente tem também, que é a Campus Play, que é um espaço, né, que a gente roda toda a parte de campeonatos de games da campus. Aqui também é revelado vários talentos de esportes, e oferece uma oportunidade única de enfrentar as equipes profissionais em emocionantes showmats. Então, é uma arena bem legal que a gente monta, então a parte de estrutura aqui envolvida também, né, a técnica que a gente tem, toda a parte dos equipamentos, as cadeiras. Aqui mais uma vista da Campus Play, de como é que é esse espaço. Aqui uma geral do evento, né, mostrando toda a parte que a gente tem de cenografia, técnica, internet, né, as cadeiras, todos os equipamentos para fazer rodar esse espaço, contempladas aqui, para a gente ver como é que ela funciona. Uma foto mais geral do mesmo espaço, em outra situação.
Depois a gente tem a área de simuladores do evento também, muito característico da Campus essa entrega, né, onde a gente oferece uma experiência com simuladores de realidade virtual, incluindo os carros de corrida. Aqui um dos simuladores que a gente leva, que é a Asa Delta, como referência aqui, né, o espaço, como a gente monta, então tem uma operação aqui fora, né, por ordem de chegada, para as pessoas participarem aqui do espaço. Aqui os carros, né, tem as TVs, né, os conteúdos, mobiliário também, mais uma vista aí de como geralmente a gente monta, faz essa entrega. Arena de drones, que também a gente, além de aprender a pilotar um drone dentro dessa arena, né, você tem a possibilidade de participar de workshop de montagem de drones com materiais reciclados. Então, né, quando a gente olha ali a parte da estrutura da gaiola, é onde a gente tem, onde as crianças, o público consegue aprender a pilotar. E no lado esquerdo aqui, quando a gente olha, é a parte do workshop que tem uma programação que acontece e você se inscreve ali para participar. Acho que vocês estão percebendo também que na maioria das fotos a gente tem todas as lixeiras recicláveis, né? Isso compete à parte de gerenciamento de resíduos também que a gente faz durante a campus, desde o período do início da montagem, evento e desmontagem. Depois isso é gerado um relatório, enfim. Aqui um pouquinho também da arena, de drones, de como é que ela funciona. A gente tem o Printer Chef também, que é uma competição gastronômica inovadora que desafia os participantes a criar os pratos criativos utilizando alimento bioimpresso e impressora 3D. Então, a gente faz etapa regional em cada cidade que a gente está passando, e depois a gente elenca uma cidade para a gente fazer a final desse campeonato. É um espaço bem bacana também que a gente tem, com a curadoria, com os jurados, completamente voltados para a área de gastronomia. Aqui uma vista, né, de como a gente geralmente entrega esse espaço, então a arquibancada ali para o público assistir, a bancada ali onde tem as competições, tem a parte de técnica envolvida também aqui, né, a TV ali, tem para a gente poder assistir o que está acontecendo ali ao vivo, mais uma tela para a gente entender como é que fica essa entrega. Aqui uma participante em ação aí na hora da competição, um prato pronto depois, né, com a comida impressa, que é essa comidinha que está aí no meio. Uma entrega característica que a gente faz também, prezando sempre pela segurança aí do evento, né, como a gente tem muita parceria com o governo, a gente pede todo o apoio aí de ter essa segurança dentro do evento, então a gente entrega, né, o stand da polícia, então aqui um pouquinho da estrutura, né, que a gente monta aí para eles ficarem ali, tirando dúvidas, fazem exposição do carro. Então, essa é uma entrega que a gente faz também. A nossa área de robótica do evento, com o nosso parceiro da Robocor, né? Nessa área, eles também têm várias atividades de workshop e arenas de robô que as crianças podem, né? Todo mundo pode participar aí. Aqui outra arena também que é montado junto desse espaço. A sala VIP, essa sala aqui ela é frequentada, né, por as pessoas que de fato têm acesso ali com uma pulseira, né, para adentrar esse espaço no evento. Geralmente não, toda vez, né, a gente tem uma parte de catering envolvida aqui dentro, todos os dias, nessa sala. E depois a gente vai para a arena, como eu disse lá em cima, né, no começo, é a área paga do evento, né? A arena é o centro das ideias e da ação, onde o aprendizado e a criatividade se entrelaçam de forma extraordinária. É um espaço 24 horas, com entrada paga, subsidiada pelas iniciativas do público privado, que durante o dia é focado em conteúdo e network, e à noite se transforma em um ambiente de entretenimento com música, jogos e diversão. Então, aqui eu vou contar um pouquinho do que é
a arena, né? A gente promove uma experiência completa ao campuseiro, na teoria com palestras e painéis, na prática com workshops e mentorias, e em desafio a gente está falando dos hackathons que a gente tem. Então, a planta ilustrativa agora, né, conta um pouquinho aqui onde é a arena. A arena, né, a gente fala que é o coração da campus, onde a gente reúne a maior quantidade de conteúdo durante todo o evento. Então, os espaços são focados, né, em palestras simultâneas, workshops, painéis e desafios onde a comunidade trabalha e vive junto nas bancadas, muito características da Campus Party. As palestras, né, elas acontecem nos palcos que a gente tem da Campus Party. Aqui a gente tem acesso a muito conteúdo relevante. Então, aqui a gente está mostrando para vocês uma referência de palco principal. A gente sempre vai falar que tem um palco principal no evento, então, a característica aqui da parte de iluminação, as caixas de som, a técnica, a estrutura, como é que se comporta o painel de LED, geralmente nas cenografias que a gente faz. Aqui, vista de outro modelo de palco principal que a gente já fez. Aqui, mais uma foto do palco. E, caracteristicamente, além do palco principal, a gente tem outros 2 palcos que a gente chama de palcos secundários, né? Então, aqui, alguns dos modelos que a gente já fez nesses palcos secundários. Então, a parte de mobiliário, a parte técnica envolvida, painel de LED, mais um modelo de palco, mais um. Aqui as bancadas, é uma entrega muito característica da campus, elas são distribuídas por toda a arena, né? Elas oferecem acesso à internet de alta velocidade, espaço para acomodar as nossas queridas comunidades, facilitando a interação com o campuseiro. É um ambiente propício e promove conexão e compartilhamento de experiência por 24 horas, durante todo o evento. Então, aqui a gente fala aqui, das bancadas de conexão, né? Como a gente já falou, tem, dependendo do formato das bancadas, até 20 pessoas em cada mesa. A gente também tem a entrega de um estúdio dentro da Campus Party, onde são realizadas entrevistas, podcasts. Então, aqui a gente conta um pouquinho da estrutura do estúdio que a gente entrega, né? A gente libera esse espaço também para ser usado por influenciador, mídia partner, parceiros, patrocinadores. Depois a gente entra na parte das estruturas diversas que a gente tem no evento, né, mapa lúdico, com uma planta ilustrativa da implantação que a gente está trabalhando para as pessoas se localizarem. A gente geralmente deixa montado um na parte open do evento e um na arena do evento. Então, alguns formatos de mapa lúdico que a gente já teve. Sinalização de solo, né, do camping. Aqui é uma logística interna que a gente tem, né, para os campuseiros saberem aí onde eles estão alocados dentro do camping que a gente monta. A gente faz essa sinalização nomeando por rua. Lambi-lambi, muito característico também. Essa entrega, a gente geralmente faz a montagem disso, né, a colocação nas placas de fechamento que estão dispostas por todo o evento, delimitando as áreas, assim como a parte de gradil também. Aqui mais uma foto de, né, placa de fechamento, com instalação de lambi-lambi. Os totens indicativos, né, espalhados aí por todo o evento, para a pessoa se localizar onde está cada espaço da Campus Party. O meet and greet que a gente monta também, como a gente tem bastante nome de peso que participa aí das palestras da campus, a gente abre depois um espaço para as pessoas tirarem fotos. Então, aí dependendo da praça também, a gente tem alguns painéis, né, passarela, enfim, complementos pórticos de entrada. Aqui, né, caracteristicamente, no Mané Garrincha, a gente está falando. Toda vez que a gente vai mudar de ambiente na campus, a gente passa por um pórtico de acesso, né? Então, aqui a gente mostra os pórticos que a gente tem espalhados pelo evento. Acesso 24 horas, já que é um evento 24 horas, a gente delimita ali um espaço dentro do evento
depois que as atividades se encerram, não só pode ter circulação por esses acessos, para a galera que está acampada no evento. A sala de produção, né, características de onde a gente fica ali trabalhando, geralmente com bancadas, parte de internet envolvida, elétrica, mobiliário. A sala técnica, né, que é o nosso OVNI, daqui dessa sala técnica, né, sai toda a parte de fibras e cabeamento de internet para todo o evento, então tem um pessoal que fica aqui monitorando todas essas instalações, um pouco da estrutura que a gente monta internamente, como ela se comporta. A área de imprensa, né, geralmente sempre dentro da arena, próximo do palco principal, então acesso, né, geralmente para o pessoal da imprensa aqui que está fazendo a cobertura do evento, com bancadas, com cadeiras, um fechamento e um controle de acesso que a gente faz nesse espaço. A sala do ICP, né, a sala do Instituto Campus Party, então a estrutura que a gente monta de cenografia, toda a parte de mobiliário, onde a gente também tem a parte de catering envolvido aqui, né, nos serviços de sala. Palcos das comunidades, a estrutura que a gente monta aqui. Então, mais uma vez, né, as bancadas se repetem, parte de elétrica, parte de internet, parte de técnica envolvida, pirulitos de sinalização. Aqui mais uma vista. A gente tem a parte dos hackathons, né, que acontecem na arena de disrupção, que são os desafios que a gente tem aí dentro dos eventos. Então, aqui como é o espaço, então, cenografia envolvida, técnica, bancadas de conexão, mobiliários, internet. Aqui mais um pouquinho de foto da arena. A gente tem 2 workshops, né, para dentro do espaço aqui, então a gente mostra também como é que a gente faz, são envolvimento de cenografia, de parte técnica, bancada também, internet, elétrica. Mais vistas de workshop. A gente está falando que na Arena, né, a gente tem mais de 120 horas de conteúdos e 350 atividades, é uma média aí durante os 5 dias de evento. Guarda-volumes para o pessoal que está no camping, né, sempre tem essa necessidade, então a gente monta as estruturas de octanorme, enfim, para receber do campuseiro. Aqui, né, com as prateleiras internas, mais uma vista. Dependendo da praça, a gente tem a necessidade de montar a estrutura de duchas, né? Os chuveiros e banheiros, dependendo de onde a gente está fazendo o evento. Então, aqui um pouco de como a gente monta essas estruturas internamente. E acho que aqui acabou um pouquinho da parte estrutural que a gente fala da campus, tá? Lembrando, né, da participação aqui do edital, ela vai se concretizar a partir dos envios das propostas denominadas comerciais, através do e-mail que vocês já têm publicado lá na página do edital. Importante lembrar, né, essas datas e as etapas a serem observadas, que a publicação foi feita no dia 26 de março, e a gente tem aqui o período até o dia 23 de abril. Então, conforme eu falei lá no começo, muito importante que toda e qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao edital devem ser tiradas pelo e-mail que consta lá no edital. E se tiver também qualquer tipo de dúvida em relação à operação do evento, fiquem à vontade para questionamentos. Não todos de uma vez só, né, gente? Boa tarde. Exato.
Pessoal, então acho que o intuito foi mais contar, né? Acho que tem pessoas aqui que não conhecem de fato o que é a Campus, o evento em si. Então, quando a gente olha para uma planilha de precificação, eu estou precificando para quê, né? Esse custo, o que é evento, como é que ele se comporta, qual a duração dele. Então, conforme a gente mencionou, né? Primeiro, obrigado por vocês participarem aqui da reunião. Sim, a gente vai disponibilizar o material para quem tiver dúvida posteriormente, ou se quiser compartilhar, porque às vezes a pessoa que está aqui não é a pessoa que faz o orçamento do espaço também, né? É importante ter essa visão, a gente vai disponibilizar para vocês em breve. E gostaria muito de contar com a participação de todos vocês. Eu acho que está bem claro lá o formato da documentação e o prazo que vocês têm para envio das propostas. E lá tem o passo a passo também de como é que se conduz, né? Como é que se chega a um fornecedor parceiro final, quais são as métricas, as pontuações que a gente vai usar depois. Então, muito importante, né? A gente está com tempo ainda, a gente está no dia 10, mas quanto antes a gente receber as propostas de vocês, é mais fácil da gente já ir validando e dando os retornos necessários, né? Precisa corrigir aqui faltou isso, faltou acolá. E a gente, como time de produção também, né, as meninas do institucional que estão aqui com a gente, a Gia, a Júlia, que ficaram muito focadas, a 10 mãos, digamos assim, né, em montar esse edital, elas estão à disposição por aquele meio, né, para responder e sanar todas as dúvidas. Obviamente que toda e qualquer dúvida de produção, quando bate o e-mail lá, isso chega para a área de operação da Campus Party para responder para vocês. E a gente, de fato, tem muito interesse que vocês participem, né? Eu não sei se ficou com alguma dúvida, o evento é grandioso e é complexo, né? Tipo, de se entender num primeiro arquivo, assim, numa reunião de 30 minutos, mas não deixa, é um evento, né? Ele só tem características diferenciadas, talvez, de outros que vocês já tenham feito, né? Mas ele é um evento, lá na ponta, ele é um evento como qualquer outro que a gente da área de eventos trabalha. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida de produção aqui, a gente está à disposição, né? Meu time de produção está aqui para responder. Não sei se vocês têm alguma dúvida agora de produção para questionar. A gente pode e deve responder para vocês nesse chat aqui. E quando a gente fala edital, que é uma coisa mais formal, né? Formalizada, a gente pede que seja encaminhada pelos e-mails, tá? Para a gente ter formal com vocês, inclusive os retornos que a gente está dando, tá? Para a gente ter bastante cuidado nessa questão com vocês em relação às dúvidas. E aí fiquem à vontade aqui para quem quiser tirar dúvida. Eu tenho uma dúvida, Lígia. Uhum. A gente já teria, por exemplo, tem os estados, né? E aí tem os locais desses estados já? Por exemplo, você comentou que em Manaus seria numa arena. A gente tem, eu preciso relembrar, acho que o Rê está comigo de cabeça, o Emiliano, aqui, as praças que a gente subiu, Gi, a gente subiu Brasília, Recife, Goiânia, e tem mais uma. Piauí? Piauí é um modelo weekend. Quando a gente fala de um modelo weekend, é um modelo menor, que a gente faz um evento só de 3 dias. E aí a gente tem algumas premissas quando a gente está pontualmente nessas cidades. Essas cidades que a gente mencionou aí, que a gente abriu no edital, são cidades que a gente tem poder de tudo que for recebido, o fornecedor fazer sentido ele ir até lá. Às vezes você não é de Brasília, ou você é de Brasília, mas você tem interesse em atender o evento de Goiânia. Tá legal, tá próximo, tem coerência o custo aplicado de logística para entregar, então tá tudo certo. Mas acho que pelo edital, acho que são essas 3 cidades que eu mencionei. Por quê? São as cidades que, de fato... Tem São Paulo também. E São Paulo, né? Isso. Então, Brasília, Recife, Goiás e São Paulo. Por quê essas cidades, né? Porque são cidades que a gente já está com um relacionamento muito em evolução com os governos para acontecer, e se a gente olha para anos anteriores, já são edições no calendário da cidade. Então, 90% que os eventos, de fato, vão ocorrer nessas 4 cidades, né? Então, foi as maiores certezas que a gente teve, por isso que a gente imputou para fazer para as 4 cidades. Lembrando que quando você, né, qualquer um que estiver aqui, tiver interesse em atender em 1, 2 ou 3, a gente está falando de orçamentos distintos para cada uma das cidades. Só estou entrando nesse porém, que é só, né, assim, para lembrete, né, porque às vezes o custo que
Você vai atender aqui, você não vai atender acolá, porque você tem uma logística diferente, às vezes tem um imposto, um ISS que é diferente, então, só para ficar com isso na cabeça, para não bater um custo padrão, depois lá na ponta não consegue entregar porque mudei de cidade, sabe? É interessante deixar isso claro também. Foi clara? Legal. Mais alguém tem dúvida? Boa tarde, Lígia, tudo bem? Ô, meu Tudo querido! bem, querida? Aqui é o William de Goiânia, da Empresil. Já Na verdade, falo em até, Goiânia, eu já penso na pamonha. na verdade, até você acabou de sanar a minha dúvida. Então, são orçamentos distintos para cada cidade, porque vai levar em consideração expedição, todo o valor de transporte. Né, IPI, sei lá, venda de Sim. serviço, aquela coisa nada toda, né? Tem que ser correspondente à cidade, tá? Para a gente não ter problema lá na frente de fazer por um custo que chega lá e não se sustenta. Putz, para mim não vale, né? Perfeito. Então, a gente tem essa divisão de orçamentos, tá? Perfeito. Obrigado, Lígia. Bom trabalho. Imagina. Leandro, alguma dúvida? Márcia? Tá tranquilo? Lígia, Oi. eu sou de Brasília, tenho uma dúvida para tirar. A licitação daqui, ela serviria para outros estados? Só uma dúvida, né? A gente poderia participar dos outros estados também? Sim, porque a gente está fazendo uma tomada de preço, né? Então, o que Tá. a gente está... Não é uma licitação em si, a gente está fazendo uma tomada de preço. E com isso a gente justifica. Então, se é justificável um parceiro de Brasília atender em Goiânia, e eu consigo justificar isso para o governo local, está tudo certo. Né? Tá. A expertise, ele chega no custo, ele tem um custo, me oferta um custo melhor do que um custo parceiro da própria cidade do evento. Então, é isso que a gente criou essa tomada de preços para a gente balizar esses custos e fazer sentido, né? Não é uma licitação, é uma tomada de preços. Então, cada um oferta seu custo e a gente entende se faz sentido você fazer todas as praças, aqui eu consegui um custo melhor, ali eu consegui outro. Esse é o objetivo, tá? Do edital. Tá, entendi. Ô, Lígia, só uma dúvida. A questão das planilhas, a gente faz separado de cada cidade? Os orçamentos, sim. O que você vai fazer, né, Tássia? O recheio do orçamento, ele é o mesmo, digamos assim, né? Não é porque numa praça eu tenho 10 mil que na outra eu vou ter 12 mil. Depois, lá na frente, se for isso, a gente vai ter o valor unitário. Né? A gente tem o valor unitário, a gente sabe quanto ele se comporta para 10 e para 12. Então, não pode ser uma redução muito expressiva que o valor unitário, digamos, muda. Então, nessa fase, você vai fazer teu orçamento e aí você vai ver como é que ele se comporta para atender a gente em São Paulo, para atender ele em Brasília, para atender ele em Goiânia e para atender ele em Recife. E aí você só vai nomear, né, na proposta, orçamento São Paulo, orçamento Tarará, orçamento XPTO, nomeia por cidade que fica fácil para a gente também visualizar isso e separar, né, depois. Tá bom, Lígia, obrigada. Imagina. É isso, turma? Mais alguém tem dúvida aqui? Lígia, perdão, só revisitando as possíveis cidades: Goiânia, Brasília, São Paulo e... Recife. Perfeito, obrigado. Exato, é isso. Pessoal, acho que é isso. A gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês. Tão breve a gente tem o link, isso vai subir também lá na página do edital, então só para vocês ficarem, putz, preciso dar mais uma consulta, preciso voltar naquela tela, deixa eu ver um pouquinho mais dessa imagem. A gente deixa isso gravado lá para vocês. E de antemão agradeço a participação de todos e espero que faça sentido aí para todos vocês estar com a gente aí em pelo menos uma das edições da Campus Party. Quem sabe a gente não se encontra em... Tá bom? Obrigado. Pessoal. Cadê a Campus? A Campus está aqui? Tá, Campos e mais um monte de gente.